só um aviso também, né? Então, às vezes as pessoas veem os livros aqui na mesa do padre, né? Então o livro é excelente. Né? Às vezes o padre tira uma coisa ou outra. Né? Então, acho que você deve fazer um julgamento não absoluto. Né? Então, questão, pergunta. Né? Então nós passamos para a nossa terceira conferência do dia, né? Mantendo ainda aquele nosso tema lá do início. Então, o fundamento da casa que precisa ser sólido para resistir então às intempéries, né? Ao rio que transborda, à chuva que cai, ao vento que sopra, para que ainda que haja algum pequeno dano, a casa permaneça de pé para que possa ser restaurada, né? De maneira ainda mais firme. Então, nós falamos do fundamento do matrimônio como sacramento, né? Da graça, do sobrenatural, da importância de lembrar disso, todas as consequências, as graças próprias do matrimônio, as graças atuais. Né? Falamos do fundamento que é o amor conjugal, né? Que é um sacrifício e renúncia a si mesmo pelo bem do outro. E agora vamos tratar brevemente da oração. Né? Todo mundo já conhece um pouco a importância da oração, mas também não custa reforçar um pouco esse aspecto e no aspecto que nos interessa então nessa jornada, que é na vida matrimonial enquanto tal. Né? Bom, lembrar-se, né? Então a gente está dentro desse tema do fundamento e da família, mas lembrar que a família também é fundamento. A família é fundamento para todo o resto da sociedade. A sociedade construída sobre a rocha é aquela construída sobre uma família ordenada. Né? Bem, como a gente já sabe, né? A inclinação natural do homem e da mulher existe, né? Para formar uma família. Né? O homem tem uma natureza social, a gente repete com certa frequência, então não se basta a si mesmo para viver bem, né? De modo mais perfeito. Para conseguir as coisas mais elementares para a vida, ele precisa ao menos da família, né? Para viver de modo ainda mais perfeito, né? Conforme a sua própria natureza, o ser humano precisa não só da família para conseguir o que é elementar, estritamente necessário, mas da união das famílias formando a sociedade civil. Mas a sociedade, que é base de todas as outras, mesmo base da igreja, é a família. Né? De onde é que a igreja tira os sacerdotes, os religiosos, as religiosas, se não das famílias. Né? E principalmente das famílias católicas. Né? Bom, então, quando as famílias vão bem, a sociedade toda vai bem e a igreja também vai bem. Então, por isso o inimigo do homem, né, o demônio, faz esse ataque feroz à família, né? Sobretudo nos tempos atuais. Porque se ele consegue desestabilizar, né, em muitos casos destruir a família, então todo o resto também vai estar em escombros. Né? Então o demônio tem conseguido chegar ali realmente na raiz, né, das coisas. Né? E a família destruída, então a sociedade civil e a igreja que também ficam completamente afetadas. Né? Principalmente a sociedade civil, né? O estado de coisas que nós vemos hoje na nossa
sociedade, não só no nosso país, no mundo inteiro, né? Às vezes também a gente se ilude, o Brasil está assim, os lugares estão a mesma coisa, se não pior, né? Com relação a isso. E então, destruída a família, todo o resto fica destruído, né? Então, daí a importância capital de vocês formarem boas famílias. Então, a responsabilidade de vocês, mesmo o dever de vocês de formar a família com fundamento na rocha que é Cristo, né? Confiantes na graça, recorrendo a ela, sendo fiéis a ela, e com a graça, então formando na alma esse amor que leva à negação de si mesmo, à renúncia de si mesmo, como nós falamos. Para que a família esteja bem fundada na rocha sólida que é Cristo, né? Então a família deve estar fundada no Evangelho. E sem a oração isso é impossível. É impossível a gente praticar o Evangelho, mesmo até compreendê-lo mais profundamente, depois colocá-lo em prática sem a oração, né? E ser uma vida de oração também cada vez mais estável, cada vez mais sólida, mais generosa, né? Sem a oração não se pode falar realmente de vida cristã, né? Se a gente não reza, a gente vira pagão em pouco tempo, né? Começando pela prática, a gente ainda até acredita, mas vai vivendo como se não acreditasse, como se Deus não existisse, e vivendo assim, a gente vai terminar pensando assim, né? A gente termina pensando como a gente vive. Por isso que se a gente tem um pecado que a gente não procura combater, etc., esse pecado, com o tempo, termina nos levando mesmo a perder a fé, né? Então, se a gente não vive como a gente pensa, a gente termina pensando como vive. Então, a oração ela é necessária para viver cristamente. Sem oração, nos é verdadeiramente impossível cumprir os nossos deveres para com Deus, né? Cumprir os mandamentos e cumprir os nossos deveres também para com o próximo, por amor a Deus, né? Então, a oração é realmente a base de tudo, o fundamento de tudo, né? Mesmo para receber as graças do sacramento, a gente precisa da oração. Claro que a oração também já é fruto da graça, né? A graça de Deus sempre antecede tudo, mas depois, justamente, então nos leva a rezar, nos leva a pedir, e assim a gente consegue. Para a gente ter aquele amor de renúncia, aquele amor sacrifício, precisamos também rezar, né? Pedir a Deus, né? Nos conformar com Ele. Para isso é preciso a oração, né? Então, a oração é necessária para viver cristamente, de um modo geral, e em particular para viver bem o matrimônio, né? A vida conjugal. E mesmo se as outras duas coisas estão em estado de calamidade, né? Sendo fiel à graça e ainda tem um amor egoísta, etc. Qual vai ser o remédio, senão a vida de oração, né? Como nós vamos ver um pouco mais para frente. Bom, a oração, né, de um modo geral, numa definição geral, é a elevação da alma a Deus, né? A definição mais clássica, mais simples, né? Essa elevação da alma a Deus, ela pode ter 4 finalidades, né? 4 objetivos. Aí nós vamos ter 4 tipos de oração, né? Inclusive correspondem às 4 finalidades da Santa Missa.
Então nós podemos ter 4 tipos de oração. O primeiro tipo de oração, vocês estão vendo, isso aqui a gente vai tratar mesmo, a gente faz ao menos uma breve recapitulação dos princípios, né? Porque é importante. Então, 4 tipos de oração. A primeira delas, a adoração. O que é adorar? Adorar é reconhecer o soberano domínio de Deus sobre todas as coisas e me submeter a Deus, né? E submeter a esse domínio. Então, oração de adoração propriamente, não vou adorar o Santíssimo, isso é um termo genérico para rezar, né, diante do Santíssimo exposto. Mas adorar no sentido estrito, né? Então reconhecer a soberana majestade de Deus sobre todas as coisas, o soberano domínio de Deus sobre todas as coisas, e me submeter a Ele. Então essa é a oração de adoração, né? De latria, né? Que é devida unicamente a Deus. A outra oração, outro tipo de oração é a oração de ação de graças. Então rezo a Deus também para agradecer por todos os benefícios que já recebi. Todos os benefícios vêm da mão de Deus. O de São Paulo, que eu tenho, que não me tenha sido dado, né? Dado por Deus. Então, segundo tipo de oração, o segundo aqui, uma ordem aleatória, é a ação de graças. Então, agradecer os benefícios que Deus me deu. Tudo isso não só é bom para mim, como é necessário, é justo, né? Eu devo reconhecer Deus por quem Ele é, que Ele é o soberano domínio sobre todas as coisas, me submeter a Ele, é justo também que eu agradeça por todos os benefícios que Deus me deu. Terceiro tipo de oração, em geral quando se fala de oração se tem em vista esse tipo de oração, é a oração impetratória, então para pedir a Deus um benefício, para impetrar de Deus um benefício, pedir a Ele uma graça, né? Então que seja boa para a minha alma, pelo menos não vá contra o bem da minha alma, que não vá contra a minha salvação. Então é a oração de petição, né? A gente fala oração, em geral a gente entende esse tipo de oração, né? Oração de impetração, que também não só é bom para a gente, como é mesmo necessário, né? A gente, com o mínimo de bom senso, reconhecemos nossas misérias, nossos limites, né? Nossa fraqueza, sabemos que temos que recorrer a alguém que possa nos ajudar, que tenha poder para isso, que queira nos ajudar, que seja bom, misericordioso para nos ajudar. Devemos então recorrer a Deus, né? Então, lembrando a frase de Santo Agostinho, que dizia então: bom, devo fazer o que eu posso e o que eu não posso, eu devo rezar para que com a ajuda de Deus eu possa, né? Então, oração de petição, pedir a Deus as graças que eu preciso. E o quarto tipo de oração, né, é a oração para pedir, vamos saber se tinha alguma coisa, mas algo bem específico, de pedir perdão, né, perdão pelos meus pecados. Então também posso e devo levar a minha alma para pedir a Deus perdão pelos meus pecados, né? Então, para que Deus tenha piedade de mim, tenha misericórdia, me perdoe os meus pecados, que também é justíssimo, né? Se eu ofendi então a infinita bondade divina pelos meus pecados, nada mais justo do que pedir perdão e procurar reparar pelos meus pecados também na oração, né? Então, são os 4 tipos de oração. Nada impede que em dada oração se tenha, de modo ordenado, esses 4 aspectos presentes, né? Mas, bom, então são os 4 tipos de oração. Na nossa vida nós devemos, realmente na nossa oração, cumprir
esses 4 aspectos. Bom, então quem reza se salva, quem não reza se condena. A oração é necessária, né? Nós sabemos isso pelas ordens que nos são dadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo diz: vigiai e orai, por exemplo, Mateus 26, 41. Ou então é preciso rezar o tempo todo sem cansar, sem desistir, sem desfalecer. São Lucas 18, 1. Pedi e recebereis, né? Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. São Mateus 7, 7. Rezai sem cessar, sem interrupção. São Paulo, na primeira aos Tessalonicenses 5, 17. Permanecei vigilantes na oração. Também São Paulo, Colossenses 4, 2. Então, é preciso rezar. E mesmo se a gente para pensar um pouco, como a gente acabou de considerar, a gente vê que a oração nos é necessária. Estamos cheios de necessidades, de misérias, e algumas delas somente Deus pode nos ajudar a remediar. Então, para adorar a Deus como é devido, para pedir o perdão, para agradecer. Então, é necessário. Se a gente para pensar, a gente vê que nós devemos rezar por inúmeros motivos. Então é pela oração que podemos pedir as graças necessárias para viver bem o nosso estado. Então é preciso rezar. Pela oração nós pedimos as graças atuais e somos fiéis a elas. Então, sem oração a gente não chega a lugar nenhum. Por mais que a gente faça esforço, a gente não está apoiado na oração, a gente não sai do lugar, só vai se cansar mais, as coisas só vão piorar. Então é preciso unir as duas coisas. Não basta rezar e não fazer nada. Tem que unir as duas coisas, rezar e esforçar-se. É na oração que nós devemos encontrar as forças para perseverar no bem, apesar de todas as dificuldades. É impossível salvar-se sem rezar, sem recorrer a Deus. A famosa frase de Santo Afonso Maria de Ligório: quem reza se salva, quem não reza se condena. Nós somos seres curiosos, depois do pecado original, principalmente. Nos momentos mais difíceis, nossa natureza tende a deixar a oração, porque ela não agrada tanto a sensibilidade. E aí, nesse momento de provação, de dificuldade, a gente vai buscar consolações sensíveis, deixando de lado a vida de oração. Deveria ser precisamente o contrário, deve ser precisamente o contrário. Nos momentos de maior provação e dificuldade, a gente deve rezar mais, nesse momento que a gente mais precisa de Deus. Claro, a gente vai ter que fazer um esforço um pouco maior, bastante meritório, que já ajuda muito. Bem, a oração, para ser eficaz, e só já adiantando um pouco também, os momentos difíceis é que a gente deve rezar mais, também no matrimônio. Não tenho esse amor de renúncia, esse amor de sacrifício, não estou sendo fiel às graças, a gente não está bem, então nem adianta rezar. Não adianta o quê? Não, a única coisa praticamente que adianta é rezar, justamente. E é isso que pode ser um princípio, que vai ser um princípio de solução.
Às vezes as pessoas acham que para rezar precisa estar bem. Né? Não, estou bem, então eu vou rezar. Não, quando você está bem você reza, quando você está mal você reza ainda mais. Então, mas nossa natureza tem um peso muito grande no sentido contrário. Né? É preciso fazer grandes coisas. A oração, as características gerais, né? Não vou entrar em detalhes, senão a gente faz uma conferência à parte. A oração, para ser eficaz, para ser ouvida por Deus, primeiro eu tenho que pedir algo bom, né? Ao menos que não seja bom em si, como uma virtude, né? Caridade, paciência, fortaleza, esperança, etc. Perseverança. Então, eu devo pedir algo que seja em si mesmo bom, ou que ao menos não seja prejudicial para a minha alma. Né? Se eu vou pedir um bem material, é sempre condicionado. Se Deus quiser me dar, não for ruim para a minha alma, para a minha salvação. Então, a oração, além de se pedir uma coisa boa, ela deve ser também atenta, né? Devota. Então, não posso rezar distraído, sem dar importância, se nem eu estou prestando atenção, estou rezando, estou precisando daquilo, se nem eu estou dando valor, o que Deus daria? Então, se eu procuro saber também que estou diante da majestade divina, né, como devo me importar, então as coisas ficam bem difíceis. Né? Estamos aqui falando, né, das distrações voluntárias, né? Aquelas distrações que vêm, que eu me entrego a elas voluntariamente. Estou pensando nisso daqui, vou pensar nisso daqui mesmo. A oração, vou só ficar aqui, mas vou pensar nisso. Né? Então, não. Essa distração voluntária, evidentemente, prejudica enormemente a oração. A distração involuntária, aquela que vem sem que eu queira, que eu procuro combater quando percebo e procuro continuar prestando atenção na oração que estou fazendo, em nada prejudica o mérito da oração. Ao contrário, às vezes até aumenta o mérito, porque o combate é maior. Né? Procurando manter a atenção, apesar daquela distração, e assim é uma oração que agrada a Deus. Né? Às vezes também as pessoas, estou muito distraído na oração, não vou rezar mais. Então, não vai rezar nunca, porque é você rezando, você vai conseguir pouco a pouco vencer as distrações. Né? E se acostumar a prestar mais atenção, né, naquele combate, sereno também. Né? Bom, a oração ela tem que ser humilde. Quando eu rezo, né, eu sei que eu não mereço, que eu sou indigno de ser ouvido por Deus. Se eu vou lá, Deus tem que me dar porque eu mereço, eu sou muito bom e tal, né, aí a gente não vai alcançar nada. Então, humilde, saber que eu não mereço alcançar alguma coisa pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. É humilde, mas ao mesmo tempo confiada. Né? Se a minha oração é desconfiada, eu estou pedindo, mas não sei se Deus vai alcançar, vai me dar, não sei o quê, não. Mas é confiada no sentido de que, não em mim mesmo, mas confiando na bondade de Deus. Né? Então, humilde, eu não confio em mim, confiado, eu confio em Deus. Se for bom para mim, realmente, se eu estiver rezando bem, Deus vai me dar. Talvez não exatamente como eu imagino. Deus vai me dar. Tem que ser resignada, justamente. Eu aceito aquilo que Deus vai me dar. O modo como Ele quer me dar, que é melhor, às vezes, do que eu imaginei, evidentemente. E não só isso, mas também a oração tem que ser perseverante. Rezei um dia, Deus vai me ouvir e desisto. Rezei 2 dias, 1 mês, 2 meses, não. O paraplégico lá, deficiente lá da piscina em Jerusalém ficou 38 anos, né? Se não me engano. Tentando, quando a água se movia, quando o anjo movia a água, e o primeiro que entrasse ou tocasse era curado. Ficou lá 40 anos, né? Praticamente, tentando. Não conseguiu, mas não desistiu, perseverou. Tem que um belo dia, e olhar com
como Deus justamente às vezes faz as coisas como a gente não imagina e muito menor. Quem o curou foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso ficou no Evangelho. A paciência desse homem, a confiança dele é motivo para a nossa edificação e vai ser até o fim, depois, né, do mundo. E então essa paciência dele, o modo como Deus fez a coisa, serviu para uma glória imensa, né, para Deus. Também para a exaltação desse pobre coitado. Também a mulher que tinha um fluxo de sangue, né, quanto tempo, né, com esse problema que era humilhante, né, principalmente na época. Né. Também está lá, Deus fez as coisas de modo muito bem feito. Né. Então é preciso perseverar. Né. Então não é no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano, no segundo. Não, isso é uma coisa boa. Uma virtude, a gente está pedindo, né, a solução real de um problema, então a gente percebe. Então é preciso rezar sempre, né? Por mais que a gente não esteja numa oração estritamente falando, né? Ter sempre a nossa alma voltada para Deus, né? Nas coisas do dia a dia que a gente evidentemente tem que se ocupar, no trabalho, mesmo na família, etc. Procurar, de vez em quando, erguer a alma com Deus, erguer a alma a Deus com essas orações também jaculatórias, né? Jaculatórias, jactares, jogadas, né? ao céu, muito rápidas, que jogam a nossa alma ao céu. Né? Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós, por exemplo. Doce Coração de Maria, seja a minha salvação. Bem, alguns exemplos, tem inúmeras orações jaculatórias, cada um pode escolher algumas de preferência. Né? Então é preciso rezar sempre, né? A gente tem essa grande visão, eu não vou entrar em detalhes, da oração vocal, aquela feita com palavras, Pai Nosso, Maria, Salvedinho, Santo Anjo e tantas outras, né? E que ainda que a gente não pronuncie com a boca, recite só mentalmente, é uma oração vocal. É a oração mental, aquela que a gente aplica mais diretamente à nossa inteligência, a uma verdade revelada, a uma virtude, para compreender melhor, depois move a nossa vontade para amar melhor, mais profundamente isso, e colocar em prática, né? É a meditação em 5 palavras. Bom, e as nossas ações devem prolongar a nossa vida de oração, a nossa vida de união com Deus. Né? Assim deveriam ser as nossas ações. Né? Claro, não precisa ser de um modo tão distinto, tão claro, etc., mas de fato a nossa vida de oração termine permeando toda a nossa vida. Né? Bom, mas não basta rezar como indivíduo. Né? Mais uma vez, a natureza social do homem, Deus nos criou como um animal social. Precisa de outros, então, de modo mais perfeito, que se associa a outros de modo muito natural e para o seu bem. Então é preciso rezar também como sociedade. Né? Porque se a sociedade, enquanto tal, não reza, não recebe adequadamente as graças enquanto sociedade. Se só os indivíduos da sociedade rezam, bom, os indivíduos vão receber graça, vai melhorar a sociedade? Vai, é evidente. Mas se a sociedade reza enquanto tal, ela vai receber também graça enquanto sociedade. As coisas vão melhorar na sociedade de modo muito mais fácil, né? Muito mais rápido mesmo. Né? Então é preciso que a sociedade reze enquanto sociedade. Nosso Senhor facilitou isso com os sacramentos, né? Da sociedade como um todo. Como a gente falou lá no início, se estão lembrados, o sacramento sendo um sinal sensível, permite então o culto em sociedade, o culto público. As pessoas se reúnem em torno daquilo para cultuar a Deus. Né? E, em particular, esse culto em sociedade ocorre na missa, né? Por excelência. Então, é na missa que ocorre esse culto. E a igreja também favorece isso com outras práticas de piedade, a bênção do Santíssimo Sacramento, como a gente vai fazer daqui a pouco, por exemplo. A recitação, o canto do ofício
divino, etc. Então, são várias possibilidades. Né? Até mesmo coisas que não são propriamente litúrgicas. A igreja favorece a recitação também do terço em comum. Né? Não sei se lembram, né? Mas o estabelecido, São Luís Maria Leão de Montfort lembra isso bem, em particular no segredo do Rosário, né? Se a gente reza o terço em comum, com mais pessoas, é como se eu rezasse não só o meu terço, mas também o terço dessas pessoas. Claro, fiz uma promessa de rezar o Rosário, então rezo com mais 2 pessoas, então está feito. Mas, de fato, não tem um valor só de um terço. Não, tem um valor também daquele terço que as outras pessoas estão rezando comigo, ao qual eu estou ajudando e me associando também. Né? Então é importante compreender isso. Então a oração da sociedade, enquanto sociedade, tem um valor particular, tem um valor próprio, é muito importante. Então, se é preciso rezar em sociedade, é preciso rezar em família, né, que é a base da sociedade. É evidente, cada membro da família tem que ter sua vida de oração própria, né? Cada um faz a sua meditação, por exemplo. Cada um pode ter uma devoção, outra de predileção particular, é evidente. E, às vezes, justamente, um dos cônjuges não está tão disposto a querer viver bem, a querer que as coisas andem bem. Então, o que vai rezar, o que vai restar, infelizmente, praticamente, felizmente ou felizmente, na verdade, é justamente essa vida de oração própria, individual, e se alguma coisa pode solucionar, é justamente isso. Bem, então, cada membro tem que ter sua vida de oração própria, né? Mas não basta. É preciso rezar em família. Essa pequena sociedade, fundamento de todas as outras, como a gente viu. É preciso que essa pequena sociedade reze também enquanto sociedade, para ter graças como sociedade. Se a família não reza enquanto tal, muitas graças do sacramento passarão. Se a família enquanto tal não reza, seus membros terão dificuldade muito maior para chegar naquele amor caridade, naquele amor necessário e devido de renúncia, de sacrifício. Então é preciso rezar em família. Eu já falei isso 1000 vezes. Uma vez. Então, aqueles que já fazem com esmero, etc., perseverem, né? Lembrando-se da importância disso. Aqueles que ainda vacilam possam se firmar. Aqueles que ainda não fazem possam começar hoje. Seria bom aproveitar, por exemplo, sair daqui nessa conferência e rezar, né? Os casais que aqui se encontram, né? Já colocando em prática isso. É muito importante. Né? Então, a oração é fundamento sólido do matrimônio que une a família a Cristo. A família se une verdadeiramente quando ela está unida em Cristo. Cada membro unido a Cristo e unido entre eles em Cristo. Justamente. Por isso tem aquela música lá, que é tirada aparentemente da frase, uma frase do Papa João Paulo II, mas que depois eu vi até antes dele também, e que é uma frase parece meio bobinha assim, mas na verdade não é não. A família que reza unida, permanece unida. Não é uma... Acho que pode ser rezar de qualquer jeito também. Pode ser rezar bem, como a gente viu. Mas, de fato, por quê? Porque a oração vai unir cada membro a Cristo, né? E a oração em família, em particular, vai unir os membros, né,
em Cristo. Então é realmente muito importante. É fundamental. Então a oração é fundamento sólido do matrimônio, que une a família a Cristo e em Cristo. Bem, com o desenvolvimento da vida de oração em família, né, em particular também conjugal, pouco a pouco, às vezes se vai chegando, natural, a uma certa espiritualidade conjugal, comum para os dois. As diversas ordens religiosas, né, as chamadas famílias religiosas, têm sua espiritualidade própria. Às vezes, passando na porta de um convento, né, já se nota um pouco a espiritualidade que ali reina. Mesmo se tem alguns, não tem. Depois se tem, qual é essa espiritualidade, qual é a maneira de viver com Deus, que é comum a todos os membros daquela família religiosa. Né? Eles têm uma base em comum de oração, espiritualidade, né? Que vai norteando todo o dia. Estou dizendo que na família tem que acordar às 3 da manhã para rezar matina, né? Depois às 6 fazer laus e assim por diante. São orações poucas, simples, nós vamos ver aqui, mas que permitem dar uma certa espiritualidade conjugal ao casal, a devoção a um certo santo, de preferência de um ou de outro, ou une os dois. Então, na família natural, né, em comparação à família religiosa, na família natural deveria acontecer algo semelhante. Então, se vai criando pouco a pouco uma certa espiritualidade conjugal, seria o natural. Alguns minutos de orações recitadas em conjunto, né, respondendo um ao outro, já dão à vida conjugal uma atmosfera religiosa. As poucas orações, umas Ave Marias, uma assim na primeira parte, outra na segunda, na história, já ajuda muito. Assim. Claro que essas orações, como a gente mencionou, tem que ser bem feitas, tem que ser feito com a alma. Né? Se forem feitos com a alma, ainda que sejam poucos em razões das circunstâncias, etc., de necessidades reais, já vão ajudar muito, já vão criar uma atmosfera religiosa na vida conjugal, unindo essas almas. Também algumas leituras feitas em comum, muito pequenas, que tratem da união com Deus, das virtudes, né? Mesmo das virtudes matrimoniais, ajuda muito. Mesmo nas leituras individuais, saber comentar e saber ouvir, né? Que pode ser bem útil para todos. Né? Vem cá o livro de Santo Afonso, ele fala isso, interessante e tal. Então, saber também comentar as coisas ajuda muito, né? Mostrando que para cada um chama a atenção. Né? Em particular, né? Nas orações em família, você deveria procurar dar, sendo possível, né? Maior ênfase na oração da noite e no terço. Né? Então, quando falou que é para dar na oração da noite, não consigo, então a oração da manhã que eu faço eu vou deixar. Não. Você mantém. Né? Se deve fazer as duas, melhor. Mas, bom, às vezes também, isso aqui é uma regra geral, em um caso específico pode ser um pouco diferente. Né? Mas a oração da noite, né, em geral a mais tradicional, rezada em família, traz muitos benefícios. Né? Primeiro, dá uma forte impressão na alma dos filhos, que dura muito tempo. Né? Depois, a oração da noite ajuda muito a unir a família, porque o dia já passou, as coisas externas já foram resolvidas, e agora se está no que realmente interessa, que é a família. Né? Estando em família, nós vamos fazer o mais importante, que é rezar, para nos unir com Deus e nos unir em Deus, né? Em Cristo. Essa oração da noite mostra, de um modo sutil, mas bem eficaz, o que é o mais importante.
É o terço, a oração familiar por excelência. Uma escola muito simples das virtudes familiares. O terço, principalmente, se é meditado, né? Não só recitado, mas parando e pensando um pouco nos mistérios, né? Percorrendo, né, a infância do Nosso Senhor, sua paixão e ressurreição. Então, vem ali as virtudes familiares, né? Principalmente nos mistérios gozosos, mas também nos mistérios dolorosos, as tempestades, o rio que transborda, os ventos que sopram, os mistérios dolorosos, e saber onde se quer chegar, lembrando aquela finalidade do matrimônio, né? Então, que é a glória eterna. Né? Claro, né? Ao terço, aí todo mundo imaginou, chega em casa, um filho pequeno, que tem filho pequeno, vai rezar o terço, vai ser perfeito. Não vai. Mas que eles vão ficar agitando, vão para lá, para cá. Aí você reza do mesmo jeito. Se ela plantar bananeira, você reza. Ah, mas não vai ser digno, então não vai rezar. Aí vai ser pior. Claro, você vai tentando corrigir pouco a pouco, né? Mas sem se deixar levar pela impaciência, sem que isso impeça justamente de rezar. As orações em família, né? Grande 2, 3, 4 anos, rezar o terço inteiro, não vai aguentar nunca. Então é natural que ela vá se desconcentrar, você tem que dar uma outra coisa. Então você reza uma desenho com a gente, aí vai desenhar. Daqui a um tempo, você reza 2 desenhos e vai desenhar uma coisa boa aqui. Né? Então vai dando outra atividade. Se ela está muito agitada, continua rezando assim. E vai pouco a pouco. Né? Mas as orações em família, elas a princípio não devem ser demoradas. Né? Se demorada, a criança cansa rápido, não vai ter gosto por aquilo nunca. Então na medida que ela vai crescendo, isso vai aumentando. Devem ser também bem escolhidas, né? Alguma coisa que realmente chame a atenção, que corresponda um pouco ao que é necessário, né? E se explicar a oração para a criança, ó, aqui a gente está dizendo tal coisa. Vamos rezar o Pai Nosso. Explica o Pai Nosso um pouco. Né? Aí você precisa conhecer o que quer dizer o Pai Nosso. Né? Então devem ser bem escolhidas, né? Até um autor diz. Curtas, bem escolhidas e viris, né? Para ir formando uma alma que seja forte. Né? O terço um pouco mais longo, mas o terço vai sendo paulatino, né? Pouco a pouco, aumentando com a idade também da criança. Agora é evidente, isso aí vai precisar de esforço, de organização, de vontade, né? Chegar em casa em tal horário, né? Estabelecer isso, fazer todo o esforço para isso. Né? Então, você precisa de organização conjugal e vontade de fazer efetivamente. Né? E chamar um ao outro, e quando o outro chama, né, realmente procurar nunca negar. Quando chama para rezar, você vai. Né? Não sei que realmente seja uma coisa assim importantíssima. Depois, bom, chama uma vez, não vai, não cansa de novo, né? Depois acabou. Né? Então, não, fazer realmente esse esforço, né? Ter essa vontade firme de ter essa vida de oração, que é um fundamento necessário. Né? Então, procurar essa vida de oração individual, evidente, uma coisa não exclui a outra, essa vida de oração conjugal, familiar, não exclui uma vida de oração individual, principalmente a meditação. E as duas coisas se complementam, né? E é preciso, então, ter essa vida de oração conjugal. Ainda que se comece pouco a pouco, rezar uma dezena. Né? Pouco a pouco vai aumentando, passando o terço, oração da noite. Né? Família entronizada ao Sagrado Coração de Jesus, procurar rezar lá daí no Sagrado Coração de Jesus, na sexta-feira, por exemplo, uma vez por semana, primeira sexta-feira do mês, ou na primeira sexta-feira do viver a missa. Então, no outro dia, no dia seguinte, no dia anterior, renova a consagração, né? Com a entronização, o próprio pai de família. A devoção ao Sagrado Coração, em particular, é uma devoção muito própria da família. Né?
porque duas promessas feitas a Santa Margarida Maria Alacoque dizem respeito diretamente à família. Né? Colocarei a paz nas famílias daqueles que foram devotos do meu Sagrado Coração de Jesus, do meu Sagrado Coração, e abençoarei os lares onde a imagem do meu Sagrado Coração for venerada. Venerada não é botar ali, abençoa e pronto. Fez a intronização. Não, venerado em um lugar de destaque. Né? Em geral, aquele lugar que fica a TV, você bota o Sagrado Coração. A TV pode botar ali num lugar escondido. Redondo, assim, tem uma tampa. Então, essa veneração ao Sagrado Coração de Jesus não é se entronizar e deixar ele lá, entendeu? Essa veneração é realmente colocar no lugar de destaque, as pessoas chegam e possam ver que o Sagrado Coração está aqui, é honrado aqui, e de fato ter essa prática de devoção familiar ao Sagrado Coração de Jesus. Então, nós encerramos aqui. Eu convido querendo, né? Então, ele rezar um pouquinho, como casais, né? Até a gente retomar, o que quiser, a gente retoma em seguida a nossa última conferência, que vai tratar, não poderia faltar, dos filhos, né? Da educação dos filhos, que é importante. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.